Olá, pessoal. Vamos agora resolver essa quarta questão aí do capítulo 2, capítulo de lei de Coulomb e do Moisés de eletromagnetismo, né? Diferente das outras, essa é um pouquinho mais complexa, porque não é só aplicar fórmula, não é só fazer contas. Agora vai ter um pouquinho de MHS, tá? Vamos usar um pouco condições de equilíbrio, equilíbrio estável, instável, beleza? Então vamos ver aí. Ó, uma carga negativa fica em equilíbrio quando colocada no ponto médio entre duas cargas positivas idênticas, né? Obviamente, se eu tenho uma carga positiva aqui e outra aqui idênticas e coloco uma negativa no meio, ela vai ficar em equilíbrio, né? As forças são iguais, sentidos opostos. Aí a primeira parte ele pede para mostrar que essa posição de equilíbrio é estável para pequenos deslocamentos da carga negativa na direção perpendicular ao segmento, né? Então eu tenho aqui o segmento das cargas positivas, a negativa fica aqui no meio, e o sentido perpendicular, né, o vertical, é uma posição de equilíbrio estável, né? E que é instável para pequenos deslocamentos ao longo do eixo X, né, das duas cargas positivas, né? Então vamos lá aqui começar a fazer essa aqui é a 4, né? 4. Então é assim. Tenho duas cargas positivas mais Q. Aqui no meio eu vou colocar uma negativa e vou deslocar ela só um pouquinho aqui para cima, tá? Colocar aqui a carga menos Q negativa. Beleza? Então, obviamente, essas duas cargas aqui vão atrair, né? A carga negativa vai ficar uma forcinha para cá e outra força para cá, beleza? Vou chamar de F, essas forças de atração. E veja bem, vou chamar aqui de D, a distância daqui para cá D, daqui para cá D também, para facilitar as contas, tá? Não vou usar D sobre 2 não. E Y, esse pequeno deslocamento vertical que eu vou fazer, tá? O sentido do eixo é para cima. Vamos agora aqui calcular o módulo dessa força F. O módulo é simplesmente a constante vezes o produto das cargas. E essa distância, quem é? A distância entre as cargas, né? Essa distância aqui é a distância d ao quadrado, né? D ao quadrado mais y ao quadrado, né? Que é o Pitágoras aqui. Essa distância daqui para cá é a hipotenusa. Beleza. Só que é o seguinte, pessoal. Vou chamar esse ângulo aqui de θ para facilitar a compreensão. Desenhar melhor aqui. Se eu tenho essa carga aqui, eu tenho essa força nessa direção, uma força idêntica na outra direção, o que é que eu vou fazer? Deixa eu desenhar aqui melhor que ficou horrível. Piorou. Certo. Eu vou decompor essas duas forças, tá? Tanto na vertical como na horizontal, certo? Vocês concordam que quando eu decompor, vai ficar uma para cada lado na direção horizontal? Certo? E duas para baixo na direção vertical, né? FY, FY. Ou seja, essas duas componentes horizontais vão se cancelar, certo? E a resultante vai ser as componentes verticais, duas componentes verticais, tá? Para baixo. Beleza? Então a gente sabe que... Lembra que eu coloquei o eixo para cima, tá? O Y. E as duas componentes resultantes são para baixo. Então ficou bem fácil ver que a resultante vai ser o quê? Menos 2 vezes o módulo de F. E qual é essa componente aqui vertical? Se o F está para cá, a componente vertical é o quê?
é F vezes seno, né? O seno θ, né? O θ é o ângulo oposto. Então vou colocar aqui seno θ, beleza? Menos 2 vezes. Eu já calculei ali o módulo de F, né? Vou substituir aqui o K por 4π é 0 e aquela distância entre as cargas, beleza? E o seno de θ, a gente vai usar agora a geometria do problema, né? O seno de θ quem é? É o y, cateto oposto, sobre a hipotenusa, né? Que é esse cara aqui todinho, o R. E esse cara aqui a gente sabe quem é. É a hipotenusa daquele triângulo, né? Que é esse valor aqui, ó. Seno θ quem é? Y dividido por quem? Por raiz isso daqui, né? Que é o valor da hipotenusa, beleza? Então, aqui é o seguinte. Eu estou multiplicando ali, na verdade, d ao quadrado mais y ao quadrado vezes d ao quadrado mais y ao quadrado, 1/2, né? Que a raiz é a mesma coisa que elevar a 1/2. Então isso aqui vai ficar d ao quadrado mais y ao quadrado elevado a 3/2, beleza? Agora um truque aqui que eu vou usar. Deixa eu pegar aqui essa expressão d ao quadrado mais y ao quadrado. Eu posso reescrever ela da seguinte maneira. D ao quadrado 1 mais y sobre d ao quadrado. Vocês concordam? Beleza? Então, isso daqui tudo vai ficar como? Menos que K, cancelar o 2 ali em cima, vezes y. E aqui embaixo fica quem? Vai ficar d ao quadrado 1 mais y sobre d, isso aqui ao quadrado, tudo elevado a 3/2, beleza? Então, vamos fazer mais continha aqui. Esse d ao quadrado aqui, elevado a 3/2, vai ficar d à terceira, beleza? E aqui vai ficar y elevado a 1 mais y sobre d ao quadrado, aliás, a quadrado, tudo aqui elevado a 3/2. Só que é o seguinte, eu coloquei esse y sobre d por quê? Porque a gente sabe que y, para pequenos deslocamentos, vai ser muito menor que d. Ou seja, y dividido por d é muito menor que 1. Se y dividido por d é muito menor que 1, imagina y dividido por d tudo ao quadrado, vai ficar menor ainda. Então isso daqui de dentro aqui, ó, vai ficar aproximadamente 1, tá? Então o resultado é esse aqui, ó. Menos kq 2π é 0 d à terceira vezes y, tá? Só isso aqui. Então o que é que a gente conclui? Que essa aqui é a resultante, né? Vai ser para baixo. Que é massa vezes aceleração. A aceleração vai ser no eixo y. Então a aceleração, pessoal, ela vai ter esse formato aqui, ó. Constante, constante. 2π é 0. Passar o m dividindo. d3. O d também é constante. Tudo constante. Vezes o y. Ou seja, a aceleração ela é proporcional ao deslocamento, tá? Proporcional ao deslocamento e em sentido oposto. Vocês lembraram do MHS? Essa é a definição de um equilíbrio estável, tá? Então esse primeiro item é estável, é um MHS. E isso daqui, inclusive, é o quadrado da frequência angular, tá? Possível até calcular, se quiser, o período de oscilação dessa carga no meio. Agora vamos para o segundo caso, que é um pouquinho mais complicado, só em contas, mas é bem tranquilo de entender. Vou colocar aqui as cargas.
Carguinhas aqui. Mais que, mais que. E aqui, pessoal, é o seguinte. Aqui tá a metade, né? Ó. O eixo Y. Colocar aqui o eixo X pra cá. Daqui pra cá, a gente já viu que é D. Daqui pra cá também é D. Só que em vez de colocar a carga menos Q aqui, eu vou colocar ela aqui. Vou fazer um pequeno deslocamento na direção. Pequeno deslocamento X. Beleza? Então, qual a distância dessa carguinha menos Q para essa primeira carga aqui? É D mais X, tá? Essa metade mais o X, mais o que ele deslocou. E qual a distância dessa carga menos Q para essa outra carga aqui, mais Q? É D menos X, tá? Então agora essa carguinha aqui, ela vai ter uma força para um lado, F1, e outra força para o lado, F2. Só que agora essas forças elas não são iguais. Essa F1 aqui é maior porque as cargas estão mais próximas. A distância entre elas é D menos X e do outro lado é D mais X, tá? Então a força resultante vai ser essa aqui, ó. F1 menos F2. Quem é F1? K, Qzão, o módulo, né, da F1. Quem é a distância? D menos X ao quadrado. E do outro lado vamos ter produto das cargas, né? Continua sendo igual, são cargas idênticas nas pontas. E D mais X. Agora é só fazer conta. Vamos lá, que tem um truquezinho aqui. K, Q, Qzão, Qzinho. Colocar em evidência. E aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar de novo o D em evidência. O D vai sair como D ao quadrado. Deixa eu fazer aqui passo a passo para vocês. D que multiplica 1 menos x sobre D. Tudo ao quadrado. E do outro lado a mesma coisa. D que multiplica 1 mais x sobre D. Tudo ao quadrado, né? Ó. Quando esse D entrar aqui, fica multiplicando, vira D. E para cá, cancela o D, fica x. Ficaria D menos x ao quadrado. E do outro lado a mesma coisa, né? D mais x, tudo ao quadrado. Só que está levando esse colchetes aqui ao quadrado, né? Então a gente pode colocar o D ao quadrado em evidência. Então vai ficar assim. Aqui ao quadrado. Pontinho. 1 sobre 1 menos x sobre D ao quadrado. E 1 mais x sobre D ao quadrado. Pronto, beleza. A gente coloca essa razão de x sobre D justamente porque a questão diz que o x é um pequeno deslocamento, né? Então, x é muito menor que D. Então, x dividido por D vai ser muito menor que 1. Aí você pode pensar, então aqui vai ficar aproximadamente 1. Aqui vai ficar aproximadamente 1 também. Só que vai ficar 1 menos 1, que é 0. Aí não dá para resolver a questão. Certo? Então, qual é o pulo do gato aqui? É não fazer essa simplificação agora. Deixar para fazer essa aproximação depois, tá? Então, vamos fazer conta. Vamos abrir aquelas contas ali. E assim, quando não dá no começo, você deixa para simplificar depois. Então, o denominador vai ficar quem? 1 menos x sobre D ao quadrado. 1 mais x sobre D tudo ao quadrado. Opa. Prontinho, voltou? Continuar aqui fazendo as contas, vai ficar 1 mais x sobre D tudo ao quadrado. Menos 1 menos x sobre D tudo ao quadrado. Continuando aqui. Constante, Qzão, Qzinho, D ao quadrado.
Agora aqui embaixo, pessoal, que está multiplicando, eu posso aplicar a aproximação, tá? O x sobre d é muito menor que 1, então embaixo vai ficar 1 vezes 1, né? 1 de um lado, vezes 1 do outro. E agora eu vou abrir as contas no numerador. Beleza? Vai ficar o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Prontinho. Do outro lado a mesma coisa, só que negativo, né? Então, menos 1. Aí ficaria menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, que negativo fica 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Ficaria menos x sobre d ao quadrado, né? Mas como tá... ela ficaria mais, né? Mais x sobre d ao quadrado. Como está negativo, fica menos x ao quadrado sobre d ao quadrado. E agora vem a parte mais legal de uma questão que envolve muita matemática, né? Que é cancelar. 1 vai embora com 1. X ao quadrado sobre d ao quadrado vai embora com x sobre d ao quadrado. E fica quem? Agora eu vou abrir aqui o k. Só para cancelar também mais coisas. O k quem é? É 1 sobre 4π. Permissividade, d ao quadrado. Aqui em cima vai ficar quem? Vai ficar 4x sobre d, né? 4x sobre d. Cancelo 4 com 4. Então a resultante, a força resultante é o quê? Qzão, Qzinho, π, permissividade, d ao cubo, né? Isso aqui é massa vezes a aceleração. Aliás, vezes x, né? Muito importante o x. Ou seja, a aceleração ela é proporcional ao deslocamento. Isso quer dizer o quê? Se tá aqui o eixo x, tá? Vou colocar para o outro lado. O eixo x aqui. Aí eu pego uma partícula e desloco ela no sentido do eixo x, a aceleração vai aumentar. Então, se eu movo só um pouquinho, a aceleração aumenta. Aumenta, 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 aumenta e a partícula vai embora. Beleza? Ou seja, por conta daquele sinal, não vai ser estável, vai ser instável. Nesse segundo caso aqui, ó, a aceleração no eixo x vai ser produto das cargas, massa, π é 0, d3, tudo isso aqui é constante, né? Vezes x. Só que é proporcional ao x. Proporcional a mais x. Então, se é mais x, não é MHS. Não vai ser um equilíbrio estável, vai ser instável. Se tu puxar só um pouquinho da posição de equilíbrio, ela vai em direção a outra carga até onde der, até colidir com ela, tá? Por quê? Porque é positivo, só por causa do sinal. Então, beleza, pessoal? É isso aí. E até a próxima questão.